Olá, chefinhas! Olá, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Keke Amigurumi. Voltei aqui depois de um bom tempo, mas um bom tempo mesmo parado, né? Eu tive alguns imprevistos aí no decorrer, mas estou de volta e voltando aqui para terminar de gravar o tutorial daquela coleção do BT21. Nossa, toda vez eu erro na hora de pronunciar, mas enfim, né? E aí a gente vai fazer agora o RJ. A gente vai fazer o RJ. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. Olha, a gente vai fazer esse daqui, é o último dos mascotezinhos, né? Porque depois é o Van, que é o que representa o Army. Mas dos mascotes em geral, esse daqui é o último bichinho que a gente vai estar fazendo hoje aqui no nosso canal, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui foi o único, assim, que eu fiz com os bracinhos, assim, para frente, tá vendo? Ele é uma alparca. É uma alparca, por isso que ele tem esse modelo, assim, diferente aqui da cabeça, tá vendo? A única diferença deles aqui, de todos os bichinhos dos nossos tutoriais aqui dessa coleção, é o modelinho da cabeça, que cada um tem um jeitinho diferente, tá? Mas, também nada muito difícil, tá bom? Então, a gente vai aqui, ó, como quem tá aí acompanhando a coleção já sabe como é o modo aqui de fazer o corpinho e tudo, então a gente vai pular não, né? A gente vai adiantar, assim, algumas coisas, porque a base do corpinho é a mesma, tá vendo, ó? A base do corpinho é sempre a mesma. O jeitinho de pôr os bracinhos dele aqui, só que eu mudei, que eu coloquei eles pra frente, justamente porque eles têm esse detalhezinho aqui, ó, tá vendo? No pezinho e no bracinho, né? Mas é só isso, porque o restante é quase tudo parecido. Então, vamos lá fazer o nosso RJ. Vou mostrar aqui a lista de materiais para vocês. Vai só 3 cores praticamente de linha, né? E aí, eu vou mostrar aqui as listas de materiais para vocês. Para fazer o RJ, eu vou deixar ele aqui do ladinho. A gente vai usar esse tom de marrom aqui, ó, que é o tâmara, tá vendo? Ou você também pode pegar um outro, é que eu achei mais parecido essa cor aqui, tá? Mas você pode usar também o brigadeiro ou alguma outra cor assim, que fica legal também, o tom de marrom. Que o detalhezinho dele aqui é marrom, tá? Então, eu tô usando essa cor aqui, o tâmara. Mas lembrando que a lista de materiais eu vou deixar toda na descrição do vídeo, tá? O branco, né, que é o nosso branco pra fazer a alparca, tá vendo? 8001, vou deixar lá também. O vermelho, que é pra esse lencinho aqui, o vermelho que eu tô usando é o carmim 3528. E os materiais, né, eu tô usando também o rosa, se eu não me engano esse daqui é o rosa chiclete, porque como ficou só um pouquinho aqui, ó, já nem tem mais o nome dele, mas o rosa ou o vermelho ou lilás é só pra esse detalhezinho aqui da bochecha, se vocês preferirem fazer, tá? Então, só um pedacinho dele. Um pedacinho da linha do preto, né? Deixa eu pegar aqui, ó, pra vocês. Um pedacinho do preto, tá vendo? Pra fazer os detalhes aqui do rostinho, então não é muito. Os olhos de segurança, ó, olhos de segurança, número 9 milímetros, tá? Que é esse tamanho aqui, tá vendo? Olhos de segurança número 9. Eu tô usando esse focinho aqui, mas como eu já falei pra vocês, vocês podem bordar também. É um focinho com trava de segurança, tá? Se eu não me engano, é o número 9 milímetros também, mas vou deixar lá na descrição tudo certinho. Tesoura, a nossa agulha de tapeceiro pra fazer os arremates, a agulha de crochê 2,5, tá? Aí você usa a agulha aí da sua preferência, eu tô usando essa Duna aqui, tá? Mas você pode usar a sua agulha de preferência 2,5, tá? Eu tô usando também, como eu falo pra vocês, essas pinças, né, que me ajudam a fazer os arremates das linhas, e essa pra colocar o enchimento me facilita muito, mas você pode usar um lápis, uma caneta, até palito de churrasco assim, ó, tá? Se você quiser pra ajudar você colocar o enchimento,
pode ser utilizado também. A fibra, né, gente? A fibra siliconada para o enchimento, né, do nosso bichinho, que necessita. E acredito que seja esses os materiais. Se tiver mais alguma coisa assim que eu não esteja lembrando agora, eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Os nossos bichinhos, eu nunca medi aqui com vocês, mas deixa eu medir para vocês verem. Geralmente, eles ficam aproximadamente de 12 a 15 centímetros. Geralmente é uns 15 centímetros. Ó, se eu pegar aqui da orelha, aqui o pezinho, ó, 15 centímetros, tá? Eles têm aproximadamente. Se você fizer com uma agulha menor, uma linha menor, né, mais fina, ele fica um pouquinho menor. Se você fizer com uma linha mais grossa e agulha mais grossa, ele vai só mudar o tamanho e vai ficar maiorzinho, tá? Isso não interfere em nada na receita. A receita é sempre a mesma. E o que vai diferenciar mesmo são só os tamanhos das linhas e das agulhas, tá bom? Então, sem enrolação, bora pro nosso vídeo começar esse tutorial lindinho do RJ da coleção Beach 21. Agora eu consegui pronunciar certo, então bora lá. Então, vamos lá, pessoal, começar. Antes que eu me esqueça, para quem gosta de usar marcador de ponto, também vai ser utilizado, tá? Eu uso mais quando eu tô fazendo a cabeça, assim, do amigurumi, porque eu preciso estar marcando sempre o começo da volta. Mas quando essas pecinhas pequenininhas assim, eu quase não uso, tá? Mas se você tiver e quiser usar o marcador de ponto. Se não, a gente pode marcar com a linha mesmo, que não tem problema, tá bom? Então, vamos iniciar aqui fazendo as perninhas dele. Eu já tenho uma perninha aqui pronta, ó. Já fiz uma, agora eu vou fazer a segunda. E a gente vai começar com o fio marrom, tá? Então, como todos os nossos amigurumi aqui, a gente começa um anel mágico e 6 pontos no anel mágico, tá? Então, a gente vai começar aqui nosso anel mágico e 6 pontos no anel. Então, aqui o anel, né, já fiz. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o meu anel mágico e agora na segunda volta a gente vai fazer 6 aumentos, né? A gente tem 6 pontos aqui, agora a gente vai fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos. Eu vou fazer os meus aumentos para o vídeo não ficar muito longo. Vou fazer aqui os meus 6 aumentos e volto para mostrar para vocês, tá bom? Deixa eu fazer aqui e já volto para mostrar para vocês. Fiz os meus 6 aumentos, ficamos com 12 pontos, né, na volta. Agora, a gente vai fazer a terceira volta, só que a gente já vai fazer ela em BLO, tá? Nas alcinhas de trás. Então, aqui eu já vou até usar o meu marcador, ó. Eu vou fazer um ponto e um aumento, só que na alcinha de trás aqui, tá vendo, ó? Aqui são as duas alças. Tá? E agora, a gente vai usar só essa alça aqui de trás. E a gente vai fazer em toda a volta um ponto e um aumento nessa alcinha aqui de trás. Ó, um ponto, no próximo aqui, na alcinha de trás, um aumento. No próximo, um ponto. E no próximo, um aumento. Então, eu vou fazer toda a minha volta aqui em BLO, né? Nessa alcinha de trás. E vou ficar com 18 pontos nessa terceira volta. Vou fazer a minha volta e volto aqui pra mostrar pra vocês. Ó, voltei aqui, pessoal, tá vendo, ó? Fiz um ponto e um aumento, tá vendo que ficou uma alcinha aqui? Mas essa alça é mais pra quando a gente for dar uma viradinha só aqui no nosso trabalho, ó, pra ficar essa voltinha assim, ó, mais ou menos, tá vendo? Quando a gente for pôr ele em pezinho, ele fica meio que quadradinho aqui, tá bom? É só pra isso, essa voltinha. Agora, a gente vai trocar de cor. Tá vendo? É bem pouquinho a linha marrom que a gente utiliza, a gente nem utiliza muito dela. Vou tirar aqui meu marcador de ponto. E agora, a gente vai trocar aqui, ó, pra gente poder subir a nossa perninha. Eu vou desmanchar aqui, só um ponto, assim, meio pontinho. Vou deixar duas alcinhas aqui na agulha. Vou pegar meu fio branco, né? Aqui, essas trocas de cores, BLO e tudo, eu já tenho tudo nos outros vídeos. Então, por isso que eu tô
não tô falando assim com tanto detalhe aqui pra vocês, porque vocês já sabem como que eu faço troca de cor, como que eu faço os BLO, né? Porque todos os outros bichinhos eu utilizo todas essas técnicas, tá? E aí, pra não deixar o vídeo muito comprido, então eu tô pulando algumas etapas assim com vocês. Se tiver dúvida, é só voltar. Depois que eu fiz aqui, né, fiz a minha troca de cor, aí eu posso cortar o fio, que agora eu vou utilizar só o fio branco, tá? E agora, na volta de número 4, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Na verdade, a gente vai fazer 4 carreirinhas aqui de ponto sobre ponto, ó. Vou começar aqui no meu primeiro ponto. Aí, como eu falei, se você quiser marcar, você usa o marcador, senão você puxa o fiozinho aqui e marca essa volta, tá? Então, na volta de número 4, 5, 6 e 7, 4 voltinhas, eu vou fazer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, porque aí a gente vai subir aqui, ó. Eu vou fazer as minhas 4 voltinhas aqui de ponto sobre ponto e volto com vocês para mostrar, pra gente poder fazer a união dessa peça, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e aí eu volto para mostrar para vocês. Olha, pessoal, voltei aqui, já fiz as minhas voltinhas aqui que eu falei para vocês, né? Da volta de número 4 até a volta de número 7. E agora, a gente vai fazer a união dessas perninhas aqui, pra gente já tá podendo subir o corpinho, tá? Ó, a gente vai unir aqui, ó, as perninhas, como eu falei pra vocês. Ela é uma peça pocket, então ela é rapidinha de fazer. Aí, se você já fez os outros bonequinhos, você sabe que é simples e rápido. Vou tirar aqui meu marcador. E agora, a gente vai fazer a união aqui, ó. Então, agora, gente, a gente vai fazer a união aqui assim, ó. Pra uma forma pra não ficar um buraco assim entre as peças. A gente tá com fio na agulha aqui, aí como eu falei, a gente vai colocar as trocas de cor aqui pra dentro. Passa no ponto por trás aqui, ó, no próximo ponto aqui por trás. E aí, a gente vai pegar aqui, ó, tá vendo? No ponto da próxima perninha, vai fazer um ponto baixo aqui entre elas, ó. Aí vai ter bastante laçadinha, mas aí você faz um ponto baixo, pegando todas aqui, ó, tá vendo? E aqui já uniu a nossa peça, né? Mas aí a gente tem que dar a volta e passar na outra. Aí, no mesmo ponto aqui que você uniu, você vem e você faz um ponto baixo, tá? No mesmo pontinho que você uniu a peça. Aí, agora, você vai dar a volta aqui nessa perninha. Então, vamos dar a volta aqui nessa perninha. Eu vou fazer a minha volta aqui, nessa e nessa daqui também, tá? E aí, quando eu chegar aqui de novo, eu mostro pra vocês. Então, eu vou dar a volta aqui nas minhas 2 perninhas e já mostro a quantidade de pontos que vocês têm que ficar, tá bom? Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Ó, pessoal, eu voltei, eu fiz uma volta em uma perninha aqui, dei a volta em uma perninha, deu 17 pontos aqui, e agora a gente já vai fechar aqui também, ó, pra poder fazer essa uniãozinha aqui e passar pra outra perninha. Como o fio na agulha ainda, eu passo aqui por detrás desse próximo pontinho aqui, ó, tá vendo? Esse é o pontinho de arremate, ó, ó o fio aqui, tá vendo? E aí, eu passo por trás do próximo aqui, ó, igual eu fiz na outra perninha. Venho no meu ponto aqui, da outra perna, né? Faço aquele ponto baixo aqui pra unir. Ó. Faço essa união dessa forma. Tá vendo? E no mesmo ponto que eu uni, eu faço um ponto baixo. Tá vendo aqui, ó? No mesmo pontinho, eu faço um ponto baixo. E agora, ó, como que fica a união aqui, ó. Aqui parece que tá uma bagunça, né? Mas vai ficar pra dentro do ponto, então não tem problema. Mas olha aqui, vai ficar sem nenhum espacinho aqui, eu não vou precisar costurar nada, tá bom? Então, agora eu vou fazer os outros pontos aqui e volto, né, nessa outra perninha, e volto pra mostrar
para vocês quantos pontos ficaram ao total dessa volta, tá? Eu vou fazer o meu aqui e volto para mostrar para vocês, tá bom? Ó, pessoal, voltei aqui, tá vendo? A gente ficou com essa volta com 36 pontos, tá vendo? Porque a gente acrescentou aqui, querendo ou não, a gente acabou acrescentando aqui 3 ou foi 4 pontinhos aqui a mais, tá vendo? Pra fazer a união, né? Um aqui, aí a gente colocou mais um, a gente fez um de união e mais um. Desse lado também, um de união e mais um, então foi 4 pontos. Então, ao todo, a gente ficou com 36 pontos. Só que a gente precisa subir o nosso corpinho, como o nosso corpinho é um corpinho base, a gente precisa subir nosso corpinho com 30 pontos baixos. Então, o que que a gente vai fazer nessa volta? Essa volta de união conta como a volta de número 7, e agora essa volta de número 8, a gente vai fazer uma carreira de diminuições. Pra quê? Pra gente ficar com os 30 pontos, tá? Então, aqui, ó, vou fazer vou fazer 4 pontos e uma diminuição. Então, aqui eu já faço já marco aqui o meu primeiro ponto. 2, 3, eita, soltou. 2, 3, 4 e uma diminuição. E vou repetir de novo. 2, 3, 4. E uma diminuição. Então, eu vou fazer por toda a minha volta 4 pontos e uma diminuição e volto para mostrar para vocês. Tem que ficar com 30 pontos aqui, essa volta de número 8, tá? Eu vou fazer a minha volta aqui e volto para mostrar para vocês. Ó, pessoal, voltei aqui, ó. Fiz a minha carreirinha de diminuições, tá vendo? Então, eu fiquei com 30 pontos nessa volta. Não vai alterar, assim, a receita, por quê? Porque eu só fiz uma carreirinha, né, de diminuições, e no lugar dela, que seria a carreira da 8 a 14, seria ponto sobre ponto com 30 pontos, né? Então, agora a gente vai fazer da carreira de número 9, né? Que foi agora que a gente fez essa diminuição, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 voltas, que no caso seria 7, mas agora a gente vai fazer 6 voltinhas com 30 pontos em cada carreirinha dessa, tá? Então, eu vou fazer da minha carreira de número 9 até a número 14, ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, com 30 pontos. Então, não tem segredo nenhum, é só fazer aqui, ó, minha carreirinha de número 9, ponto sobre ponto, né, sem aumento, sem diminuição, ó. Já fiz aqui o meu segundo ponto, aí eu vou fazer toda a minha volta de ponto sobre ponto, tá bom? E é isso, da 9 até a 14, ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição, e aqui a gente já vai estar subindo o corpinho, né? Então, o corpinho já vai estar praticamente pronto. Aí, a gente vai fazer depois que terminar aqui o corpinho, a gente já vai fazer os bracinhos, né? Os bracinhos, e depois dos bracinhos a gente já parte para fazer a cabeça do nosso RJ, né? Do nosso último componente aqui dessa coleção Beat 21, né? Que a gente vai fazer aqui, tá vendo? Então, não vai interferir em nada essa carreirinha de diminuição que teve que colocar aqui, porque foi na nossa emenda, né? Como eu falo pra vocês, eu vou aprendendo as técnicas e venho trazendo aqui pra vocês, ó, tá vendo? A nossa emenda como que ficou, não vai precisar costurar nem nada, quando colocar o enchimento vai ficar perfeito, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas, as minhas 6 carreirinhas, né? 6 ou 7 carreirinhas, até a número 14, da 9 a 14, e volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui e já volto. Voltei aqui, pessoal, ó, já fiz as minhas voltas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas, as minhas 6 voltas, né? Da 9 até a 14, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Eu marco assim, ó, o primeiro ponto e a primeira carreira que eu preciso contar a partir de agora. Então, eu ponho o marcador assim, que aí fica mais fácil de eu saber aonde que eu tenho que parar.
qual é a carreira que eu tenho que parar, né? Agora aqui eu já posso tirar o meu marcador daqui, porque eu já fiz as minhas voltas, dou uma ajeitadinha no ponto, né? Porque dá uma puxadinha. Prontinho. Agora a volta de número 15 e a última volta do nosso corpinho, a gente vai fazer uma carreirinha de diminuição. A gente tá com 30 pontos e aí a gente vai ficar com 20 pontos nessa carreira, tá? Pra gente poder depois costurar junto à cabeça. Então, aqui nada mais é que um ponto, fiz meu primeiro, venho um marcador e uma diminuição em toda a volta, ficando assim com 20 pontos, tá bom? Então, é só fazer um ponto e uma diminuição em toda a volta e a gente termina nosso corpinho. Vou fazer o meu e volto para mostrar para vocês, tá? Como que a gente vai prosseguir. Vou fazer e já volto. Ó, pessoal, voltei aqui, tá vendo? Com a minha carreirinha, vou tirar o marcador aqui de pontos, tá vendo? Ó, se vocês observarem, vocês percebam que deu uma fechadinha. É pouca coisa mesmo, tá? É bem sutil, não é muita coisa mesmo, não. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar. Eu prefiro deixar o fio pra costura no corpinho. E o da cabeça eu corto e arremato, tá? Então, eu vou deixar aqui um pedaço de fio assim. Eu gosto de deixar bastante fio, eu prefiro que sobre e eu escondo uma peça do que faltar. Eu vou travar esse pontinho aqui meu, porque depois ele vai ficar escondidinho na peça mesmo, então não tem problema. E agora a gente coloca um pouco de enchimento, né? Já vou colocando aqui um pouquinho de enchimento, ó, nessa perninha aqui, né? Também lá no pezinho mesmo, aí é só colocar com cuidado o enchimento aqui, ó. Você vai enchendo o corpinho. E antes da gente colocar a nossa cabeça aqui no nosso bichinho, nosso amigurumi, a gente termina de encher. Eu gosto de pôr um pouquinho aqui assim, pra mim já ter noção mais ou menos de como tá ficando o meu trabalho, tá vendo? Aí eu já vejo certinho a proporção que tá o corpinho. E aqui também, no pezinho aqui, assim, vou colocar agora, apesar que essas peças são pequenas, né, então não tem muito problema. Mas, por exemplo, se for um amigurumi grande, é bom você ir colocando aos pouquinhos o enchimento no amigurumi. Ó, tá vendo? E tá ficando dessa forma. A gente pega e reserva, né, esse corpinho aqui agora, depois eu vou encher mais aqui, ó, tá vendo? Vou colocar enchimento pra cobrir todas as áreas aqui do corpinho, vou deixar ele bem firme. Você coloca enchimento, pessoal, pra deixar o amigurumi firme, mas não estourando os pontos, tá? Não pode deixar estourar os pontos, ó, tá vendo? Não dá pra ver nada aqui dos pontos, tá vendo? Abertos. Então, e eu geralmente uso o ponto o X, né? Não é aquele Vzinho, não. Mas, independente de qual ponto você utilize para fazer suas peças, você coloca enchimento que não deixa estufado e aberto os pontos aparecendo, tá? O enchimento é para deixar a peça, ó, firme, tá vendo? Aqui ainda falta um pouquinho. Depois, quando eu for pôr a cabecinha aqui do nosso bichinho, eu vou ajeitar aqui e colocando até encher completamente, tá bom? Então, agora, antes da gente fazer a cabeça do nosso bichinho, vamos fazer os bracinhos já deixar os bracinhos prontos, porque é mais fácil e mais rápido. Então, eu vou reservar essa pecinha aqui, vou deixar aqui o nosso corpinho. Então, vamos lá, pessoal, fazer nossos bracinhos, tá? A gente vai começar com fio marrom, eu já tenho um aqui, ó, pronto, tá vendo? Eles são começa com marrom e depois vai pro branco. Então, no nosso fio marrom, nós vamos fazer um anel mágico, né? A maioria dos nossos trabalhos começa com anel mágico. 8 pontos nesse anel mágico, ó. De vez 6, a gente vai fazer 8, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos puxar o nosso anel mágico, vamos fechar. E agora, a gente vai fazer um aumento. A gente não vai fazer aumento em toda a volta, não. A gente vai fazer um aumento e 6 pontos baixos, ó. No primeiro ponto aqui, eu já vou fazer um aumento, ó. Que são 2 pontos. Peraí que soltou aqui do meu fio.
são 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu vou pegar aqui, esse primeiro pontinho é sempre chatinho de fazer. Um aumento, né? 1 ponto, 2 pontos, né? Vou puxar aqui meu fio do anel mágico, que tá abrindo ali. Essas peças miúdas, elas são sempre um pouquinho mais chatinhas de fazer. Tá vendo? Eu fiz 2 pontos. 1, 2. Eu vou marcar aqui o meu primeiro ponto, pra mim saber onde eu iniciei meu trabalho. E agora eu vou fazer 6 pontos, tá? Ó, opa, tá batendo aqui nas coisas. 1, 2, um ponto em cada ponto. 2, 3, 4, 5 e 6. Tá, vamos ver aqui se eu tô com 9 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu contei errado aqui. Então, aqui, ó, 8, 9. Por quê? Porque 2 pontos aqui, ó, 2 do aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, essa volta de número 2, a gente tem que fazer um aumento e 6 pontos e ficar com, na verdade, 7 pontos, né? Porque a gente tem 8 na volta anterior. Então, a gente tem que fazer um aumento e 7 pontos para ficar com 9 pontinhos aqui. A gente só vai aumentar um ponto daqueles 8 que a gente tava no anel mágico, né? Poderia ter feito já os 9 pontinhos aqui, mas aí eu fiz dessa forma, tá bom? Então, você faz um aumento e 7 pontos para ficar com 9 pontos ao total dessa volta aqui, tá bom? E essa volta de número 2. Agora, na volta de número 3, nós vamos trocar de cor, né? Nós vamos trocar para o fio branco, que aí a gente vai dar continuidade na nossa peça, tá? Então, eu pego aqui, deixa eu reservar aqui esse bracinho. Eu pego aqui o meu fio branco, na volta de número 3, nós vamos trocar, né, de fio, ó. Eu vou cortar aqui meu fio. E nós vamos trocar aqui de fio, vamos fazer 9 pontos. E agora é até o final, tá? Essa... Aí, aqui eu tenho que puxar. Isso. Aqui agora é até o final do nosso bracinho. Esse marronzinho é só no começo. Eu vou tirar um pouco esses excessos de fio aqui, que eles me atrapalham um pouco, ó. Troquei aqui meu fio já, então eu já vou começar aqui, ó. No próximo pontinho aqui, ó, já vou fazer um ponto. No próximo, mais um, e aqui eu vou fazer 9 pontos com o fio branco em toda a volta, ó. 3, 4, vamos lá. E ele já tem que ir ajeitando, porque ele já começa a virar, ó. 4, 5, tá vendo? Se tivesse aquele excesso todo, estaria me atrapalhando. 5, 6, 7, 8 e 9 aqui. Essa primeira volta, ela dá um pouquinho de trabalho, porque o trabalho aqui do bracinho já tá querendo começar a virar, então ela fica um pouquinho mais difícil de ser feita, mas nada que é impossível, tá? Vou até deixar um fio desse aqui que eu vou puxar pra fazer com o meu marcador. Ó, tá vendo? Então, a volta 3 foi a troca de cor, 9 pontinhos aqui. Então, da volta de número 4 até a volta de número 8, 4, 5, 6, 7, 8. 5 voltinhas, tá? Eu vou fazer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, tá bom? Então, aqui, ó, a minha volta de número 4, eu já vou fazer aqui o meu primeiro ponto, ó. 1, e já vou puxar esse fio aqui, ó, pra mim não ter que ficar tirando o marcador toda hora. Eu já puxo esse fio aqui, que foi da troca de cor, ó, pra cá, pra marcar o meu primeiro ponto. E eu sei que aqui é meu início do trabalho, tá vendo? Início do trabalho e início da quarta volta. Então, eu vou fazer as minhas voltas aqui de aumento, de ponto sobre ponto. Aqui não vai ter aumento e nem diminuição, tá? Aqui é ponto sobre ponto.
a volta de número 4 até a volta de número 8. Ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, com 9 pontos em cada volta. Eu vou fazer os meus e volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal, voltei aqui, ó, fiz as minhas voltinhas, ó, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? E agora, pra fazer a última volta, eu vou puxar esse fio aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar ele. Senão a gente tenta colocar aqui pra dentro, tá vendo? Bom, se você não tiver a pinça, pode ser com a agulha mesmo ou com a tesoura, ó. Tesoura, mas a tesoura você toma muito cuidado, tá? Pra quando você for pôr os fiozinhos assim pra dentro, pra ela não cortar, né, seu fio. Por isso que eu optei pra comprar essas pinças, assim, que elas me ajudam e facilitam bastante o meu trabalho, tá? Quando você tiver oportunidade, se você não tiver elas aí, você compra, que elas são muito úteis. Aí, antes da gente finalizar aqui o bracinho, a gente coloca um pouquinho de enchimento. Ó, você põe um pouquinho de enchimento. Não precisa pôr muito, né? Mas coloca aí uma quantidade boa, assim, que, né? Fique bom no seu bracinho. Até em cima não precisa, tá? Porque a gente vai usar, vai crochetar e vai fechar esse bracinho aqui. Então, não precisa ser até em cima, entupindo o bracinho, não. Tá vendo? Pra mim, só mais um pouquinho aqui. Que eu vou empurrar pra ele ficar bem firme. Ficar bem cheinho, bem firme. Ficar bem bonitinho, igual o outro. Ó, tá vendo? Aí eu empurro um pouquinho, porque aqui em cima eu não posso ter fibra, porque eu vou fechar aqui, ó, tá? E aí, agora a gente vai fazer a última volta do bracinho, que nada mais é que fechar esse bracinho aqui, ó. Eu vou fazer praticamente 3 pontos, pegando esses pontos aqui e os de trás, ó, os da frente, aqui, ó, aí eu pego um da frente e um de trás, as 2 alcinhas de cada ponto, então vai dar 4 alcinhas e puxa, fechando. 2 aqui a mesma coisa e 3 pontinhos aqui, ó, 3 pontinhos, tá vendo? E ó, como que fica fechadinhos pra gente só prender no nosso amigurumi. Corta o fio, né, deixando pra costura. Eu vou puxar aqui já, porque pra não ficar desmanchando esse pontinho. Aí eu puxo bem aqui, assim. Tá vendo? Ele já trava aqui. Vou mexer aqui. E bracinhos prontos. Reservo. E agora a gente vai fazer o quê? A cabeça do nosso bichinho. E agora, a gente vai fazer a cabeça do nosso bichinho. Para fazer a cabeça dele, nós vamos fazer 2 pecinhas assim, ó. Deixa eu mostrar ele aqui. Deixa eu pegar ele. Ó, tá vendo? Ó, 2 peças iguais, né? Pra gente poder juntar e fazer. Esse daqui tá bem sujinho, ó, a diferença de cor. Tá vendo? Já tá exposto aqui há um tempo, ó. Olha a diferença da linha branquinha pra ele, que tá amarelinha, eu tenho que lavar já. Tá vendo? A gente vai fazer 2 pecinhas dessa daqui. Eu já fiz uma, como eu falei, pra adiantar. E a gente vai fazer a outra pra gente poder tá unindo e fazer esse formatinho bonitinho aqui do nosso RJ, tá? Então, a gente começa com a linha branca, né? E a gente vai fazer 8 pontos no nosso anel mágico, tá? Então, a gente vai fazer 8 pontinhos no nosso anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fecha o anel mágico. E agora, a gente vai fazer 8 aumentos, tá? Então, eu fiz 8 pontos aqui no meu anel mágico. Eu vou fazer os 8 aumentos aqui, ficando com 16 pontos nessa segunda carreira. E volto pra mostrar pra vocês, tá? Voltei aqui com as minhas 16, com os meus 16 pontos, né? Nessa volta. E agora, a gente vai fazer um ponto e um aumento.
como a gente começou com 8 pontos, então a quantidade de pontos vai multiplicando, né? 8, 16, agora vai ficar com 24, porque geralmente a gente começa de 6 em 6, né? 6, 12, 18, 24, só que aqui a gente já começou com 8 pontos, né? Então, a gente vai fazer de 8 em 8 pontos os aumentos a partir de agora, tá bom? Então, a gente vai fazer agora um ponto igual a gente faz sempre, né? Um ponto e um aumento em toda a volta, ó, um ponto, um aumento em toda a volta, finalizando essa terceira volta com 24 pontos, tá? Então, você faz aí um ponto e um aumento em toda a sua volta e finaliza a sua volta com 24 pontos. Eu vou fazer a minha aqui e volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal, voltei aqui com 24 pontos, né? Nessa peça aqui também. Vou cortar só um pouco desse excesso aqui de fio. Dessa peça aqui também. Que eu já tinha feito. Ó, eu já arrematei aquele fio que fica solto, já arrematei pra ficar mais fácil na nossa união aqui, tá bom? E agora, o que a gente vai fazer? Unir essas peças. Você coloca avesso com avesso assim, ó. Tá? Pra na hora quando a gente abrir assim, elas ficarem certas, tá? Então, você põe o avesso com o avesso, né? Puxa seu fio aqui pra frente. E a gente vai unir com 4 pontos baixos aqui, ó. Então, não tem dificuldade. Pega aqui, ó, 4 pontos. O que já tá na agulha, mais o da frente aqui, você faz um ponto baixo aqui. Aí, você vem no próximo ponto aqui da primeira peça aqui, tá vendo, ó? Da primeira peça, pega aqui, e o da segunda, 2, e faz o seu ponto baixo. Tá vendo? O terceiro ponto aqui, de uma peça, opa, tá desfocando, e o terceiro da outra, 3, ó, vou tentar mostrar aqui com mais, tá vendo? Quarto, ó, e o quarto ponto, ó, 2 alcinhas desse ponto, 2 alcinhas do próximo ponto. Você pega, puxa de vez e fecha, tá? Tenta fechar, apertar um pouquinho pra não sair, não ficar folgado, tá bom? E aqui, ó, quando você abrir, né, pra fazer a parte aqui da cabecinha, tá vendo? Vai ficar assim. Depois que a gente fizer as voltas aqui, eles vão assentando, tá bom? E é bem desse jeito que fecha mesmo, tá? Ele fica dessa forma, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, pra continuar agora a crescer a nossa cabecinha aqui, desse bichinho, a gente vai fazer nessa quarta volta aqui, depois que a gente fez a emenda, né, das peças, a gente vai fazer 5 pontos e um aumento. Então, a gente vai fazer isso. Só que assim, geralmente, a gente pega uma volta aqui assim, né, quando é pra fazer a perninha, mas pra não ficar ao avesso, no caso, a sua peça, tá vendo? Terminou aqui, né? Então, você vai pegar essa peça que tá pro seu lado direito, você vai virar ela assim pra cima, e a gente vai fazer aqui, ó, daqui pra cá agora, tá? Pra gente poder não deixar a nossa peça ao avesso, então, tome muito cuidado, tá bom? Então, o nosso primeiro ponto, ó, tá vendo? Eu virei a peça pra cima aqui, e o nosso primeiro ponto vai ser esse aqui, ó. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto já na peça, marcar aqui, ó, meu primeiro ponto, vou fazer o segundo, 2, 3, 4 e 5. E agora sim, eu vou fazer o meu aumento, tá? Aí, vou fazer com vocês essa carreira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Como eu falei pra vocês, a cabeça de cada bichinho, né, diferencia por conta disso, ó. 5 e o meu aumento. Deixa eu ver se tá certo o aumento, tá. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 e mais um aumento aqui. Aumento. Ó,
Vou fazer mais uma vez, ó. Olha, 2, ó, quando chegar aqui, ó, 3, tá vendo? Esse ponto aqui já é o que a gente emendou, só que a gente não vai utilizar ele mais. Eu fiz 3 aqui, ó, depois do aumento, ó, 1, 2, 3. E agora eu pulo pra cá e faço 4, pulo pra outra peça, 4 e 5. Aqui é um pouquinho difícil porque é aquela peça de emenda. 5. E no meu próximo ponto, eu faço o aumento. Tá vendo? E aqui mais uma vez, mais uma vez aumento, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e outro aumento. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5 e o aumento. Tá? Ó, tá vendo? Já tá emendando aqui a peça, ó. O aumento, vamos ver se vai mais uma. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, sim, aqui vai pegar um aumento, ó, tá vendo? Nesse pontinho aqui, ó. E o aumento. E o aumento. Opa, bateu aqui. O aumento. Aí, ó, tá vendo? Como que fica? Não façam, tipo assim, você terminou, tava aqui, né? O começo nosso tava aqui. Não faz assim, porque vai ficar ao contrário, tá? Lembra de virar sempre a peça, porque a peça tem que ficar do lado certo e não do lado do avesso.